Olá, meus amigos e minhas amigas, Lúcio Carlos. O Trump, Donald Trump, que já foi presidente dos Estados Unidos, está para vencer a eleição esse ano, em novembro, de novo, do atual presidente, o Joe Biden, que está um senhor muito idoso, muito senil, muito fraco e fazendo uma política externa muito frágil, muito fraca. Ora ele ajuda Israel, ora ele não ajuda, ora ele puxa a atenção de Israel, a orelha, ora ajuda a Ucrânia, ora ajuda de bilhões de dólares para a Ucrânia fica parada no Congresso porque ele não consegue destravar. E ele tem um problema que ele é do Partido Democrata, de esquerda. E a maioria das pessoas que votam nele, né, são pessoas da costa leste ou da oeste. E tem muito muçulmano na costa leste e oeste, que imigrou, imigrantes, que votam nele, que votam no Partido Democrata. Então ele não pode ajudar Israel completamente da carta branca, como o Trump fazia, porque senão ele perde voto, entenderam? Ele perde voto dentro dos Estados Unidos dos eleitores dele, muçulmanos. Então ele está assim muito fraco. A China cresceu durante esses 4 anos com ele e até eleitores democratas estão vendo que está muito ruim. É melhor votar, não ir votar ou até votar no Trump, que é republicano de direita conservador. Então o Trump ele está para ganhar a eleição em novembro. Lá no México, desde a década de 70, na década de 70, foi o primeiro cartel, né, de drogas, foi fundado por um cara lá no cartel de Guadalajara, que ficou conhecido, esse chefão, como Padrinho. Ele fez uma aliança muito forte com Pablo Escobar, da Colômbia. Recebia drogas da Colômbia lá para o México, e do México ele jogava dentro dos Estados Unidos. Só que de lá, em década de 70 para hoje, os cartéis se multiplicaram muito no México. Tem muito cartel. O México está numa situação tipo o Brasil, está entregue à criminalidade, talvez até mais um pouco. E até o México dá drogas aqui para o Brasil que alimenta as facções que dominam as principais grandes centros no Brasil, das grandes capitais. Então, eles dividiram entre eles, os líderes dos cartéis, os chefões, o México para parar de ter guerra entre eles. Então, o México é todo dividido no mapa assim, por cartéis, para eles não terem briga entre eles. Cada um fica na sua, tem o seu lucro e tal. Só que está tendo dois problemas com os Estados Unidos. O primeiro é um que já está se arrastando, que eu fiz um vídeo, vou botar aqui para quem quiser assistir novamente. O governador Abbott, do Texas, é republicano, aliado de Trump. Ele peitou o Biden, que é o presidente dos Estados Unidos, porque está tendo muita imigração em massa de mexicanos e de imigrantes na fronteira com o Texas para dentro do Texas, que é território dos Estados Unidos. Isso está criando um problema de imigração, de superpopulação imigrante no Texas. E do Texas eles vão... Tudo imigrantes ilegais, tá? Ilegais, que os coiotes levam para pular muro, cerca eletrificada de madrugada, então toma tiro da polícia, vive em condições subhumanas. Esses coiotes mexicanos, né, fazem parte também do crime. E teve um problema, até uma ameaça de guerra civil nos Estados Unidos, do Biden, do presidente, né, dos Estados Unidos, contra o estado do Texas. E o problema perdura. A Suprema Corte americana deu causa ganha para o Texas, do Texas poder, o Estado, fazer muros e se proteger contra a imigração clandestina, criar um grande muro na fronteira com o México. Coisa que o Biden disse que era ele que tinha essa função. É o governo americano que tem essa função de fazer fronteira, de fazer muro, arame farpado, nas fronteiras dos Estados Unidos com o México. Mas a Suprema Corte deu causa ganha para o governador do México. Então está uma confusão. E o segundo problema, tem muitos drogados, virou um problema social gravíssimo nos Estados Unidos. Muitos drogados em várias drogas novas, assim, o pessoal fica pior do que o pessoal da Cracolândia, ou quase igual, mas é muita coisa. Aqui a gente tolera, tem até
padre, aquele padre Júlio Lancelotti do PT, que foi acusado de se masturbar para uma criança, um cara que hoje é homem, disse que com 11 anos ele fazia pedofilia com ele, é o Papa do Lula, o padre do Lula. Ele tem uma ONG que mantém a Cracolândia em São Paulo, dizendo que tem que ajudar os pobres e fazer a obra de Jesus ajudando os pobres. Tem uma questão de especulação imobiliária no centro de São Paulo, que envolve esses interesses, e sempre a Cracolândia continua. Craco resiste. Tem até uma ONG, um movimento, para manter a Cracolândia. Manter os cracudos. Meu Deus do céu, não querem libertar os caras. Então, das drogas. Então, lá nos Estados Unidos tem isso, só que lá nos Estados Unidos o nego não tolera um Júlio Lancelotti, uma Craco resiste. Eles botam na cadeia mesmo, prisão perpétua, pena de morte, dependendo do que foi o crime e do estado que está acontecendo. Lá, cada estado tem uma lei diferente. Aqui no Brasil, é a mesma lei para todos os estados do Brasil, para os 27. E o Trump disse em 2019, numa reunião fechada, que ele iria mandar esquadrões da morte, ou SEALs, né, os marines, invadir o México, tinha essa vontade de fazer isso, e matar os chefões. Só que ele perdeu a eleição, teve a pandemia em 2020, a mídia, como aqui no Brasil, a mídia de lá bateu muito no Trump, como aqui bateram no Bolsonaro, culpando os dois, ou seja, um absurdo, uma questão política, que eles usaram uma pandemia, uma desgraça para botar o Biden, que é de esquerda, e o Lula, que é de esquerda aqui. Só que passou o tempo e, como o Lula aqui, o pessoal está vendo que foi uma besteira que foi feita, uma fake news, um governo horroroso, tanto do Biden lá quanto do Lula aqui. Então, o Trump, agora, que está liderando as pesquisas, inclusive a última pesquisa aumentou a vantagem dele sobre o Biden, ele disse que, se eleito, tem vontade de bombardear e de invadir o México para acabar com todos os cartéis, porque isso está gerando, né, a imigração clandestina, como eu já disse, para o México e tal, e as drogas entrando em massa nos Estados Unidos e causando um dano generalizado na população. Muitos drogados, absenteísmo, muita gente que lá fica nas cracolândiazinhas que existem pelos Estados Unidos. Então ele quer uma solução radical. Ele não bombardeou a Síria, Trump, e matou o líder do Estado Islâmico na época, vocês lembram do Estado Islâmico, o ISIS, que aterrorizava, barbarizava? Foi o Trump que destruiu aquilo. Bombardeou mesmo, mandou míssil em cima, bombardeou, acabou com o Estado Islâmico. A última coisa que o Estado Islâmico fez foi aquele atentado em Moscou, agora há pouco tempo, que matou 133 pessoas lá em Moscou, e o Putin teve uma falha de segurança ali que os terroristas conseguiram fazer. Fora isso, o Estado Islâmico quase não existe mais, não é uma ameaça. Não é igual Hamas, não é igual Hezbollah. Trump acabou praticamente com o Estado Islâmico, ele quer fazer isso contra os cartéis do México. Ele disse que quer cooperar com o governo mexicano, mas se o governo mexicano, né, vocês sabem, né, o governo mexicano não cooperar com ele, com o governo americano, ele eleito, porque está envolvido, tem muitos políticos, muitos juízes envolvidos com os cartéis muito poderosos, ele vai bombardear os cartéis, onde moram os líderes dos cartéis, e vai invadir de modo cirúrgico o México para poder erradicar e matar todo mundo lá que faz parte, né, os traficantes, né, não os usuários, não a população civil. E sim, é isso, está se falando muito isso atualmente nos Estados Unidos, e por causa das eleições, e nos países de língua inglesa, né? Será assim, invadir um outro país para poder resolver um problema que esse país criou, não quer resolver, e está afetando os Estados Unidos e muito a população norte-americana. Vamos ver se isso vai acontecer. Praticamente o Trump deverá ser eleito, isso é uma coisa. E vamos ver como é que ele vai lidar lá na fronteira do México, e como é que ele vai lidar com esses cartéis que estão destroçando a população americana. Tá bom, pessoal? Um forte abraço. Obrigado pela sua atenção. Fica com Deus. Deus abençoe você, a sua família e o nosso Brasil e o povo do Rio Grande do Sul.